Hoje falaremos sobre função. Bom, então, acompanhando aí o volume 2 de vocês, né, capítulo 1, explorando a ideia de função. Bom, para a gente fazer aqui uma introdução, vamos pensar aqui numa situação, né, que estamos vivendo sobre essa questão do Covid-19. Podemos observar que nós temos aqui uma imagem, né, um gráfico sobre casos confirmados durante os meses de fevereiro até março. E podemos observar aqui um outro gráfico, né, nos dando informações sobre as mortes por coronavírus no Brasil. Podemos observar aqui as datas, né, e a quantidade de mortes. Bom, galerinha, para a gente imaginar aqui a ideia de função, a gente sempre vai estar precisando associar duas grandezas. Nesse caso aqui, se for pessoas infectadas, a gente está olhando aqui então número de casos infectados e o dia, né, os dias referentes do mês. Se é sobre mortes, a gente está também observando os dias do mês e a quantidade de pessoas que são mortas. Então, nesse intervalo, traça-se uma linha, né, para fazer essa representação. Então, isso nos dá uma ideia de função. Podemos também partir de uma ideia de valores em tabela, para a gente estar criando um gráfico. Então, nós temos aqui um outro modelo, né, um outro exemplo para vocês, sobre casos, né, pessoas infectadas após um mês, após 50 dias. Então, se você fizer uma associação com esses valores, você também consegue estar elaborando um gráfico. Né? Um gráfico mais acessível para esses tipos de informações é um gráfico de linhas, cuja essa informação vai ser estudada por vocês posteriormente. Bom, no livro de vocês, fala de uma situação, então, em um supermercado, em que um suco, né, uma caixinha de suco, ela custa R$ 2,80. Aí podemos observar a seguinte relação, né, a seguinte tabela. Então, duas caixinhas, né, ou seja, 2 litros de suco vai estar custando R$ 5,60. 5 caixinhas ou 5 litros, R$ 14,00. E assim sucessivamente, nós temos aqui esses valores na tabela. Bom, o que a gente pode observar aqui é o seguinte, que o preço a pagar, né, está até destacado aqui, é dado em função da quantidade de caixas de suco adquiridas. Ou seja, o preço a pagar, ele depende, né, de quantas caixas foram compradas. Óbvio, né, essa é uma situação nossa do dia a dia, que a gente pode estar associando aqui com a ideia de função. Então, o livro chama esse preço a pagar, né, ele vai estar representando por P. Esse número de caixas compradas, nós vamos estar atribuindo como X, e nós temos um valor fixo, que é o preço de cada unidade, que é R$ 2,80. Portanto, nós podemos indicar a seguinte fórmula aqui, que o preço a pagar, representado por P, é 2,80 vezes X, ok? Então, vamos lá. Deixa eu limpar a tela aqui para a gente dar continuidade. Bom, esses valores nós também podemos fazer uma representação gráfica, onde, olha só, número de caixas, né? 5 caixas, nós temos aqui um preço de R$ 15,00. Então, fazemos essa associação. O preço aqui a quantidade de 10 caixas, nós temos aqui um preço relacionado também. Nós vamos multiplicar 10 vezes o valor adquirido. Vamos só voltar aqui para a gente confirmar o valor, né, de cada unidade. Rapidinho aqui. O valor é de R$ 2,80. Então, aqui nós temos 10 vezes o valor de R$ 2,80, que no caso dá 28. Só que não precisamos, né, estar representando esse valor, ok? E os demais valores, né, você vai estar fazendo, que são 15 unidades, então você vai multiplicar 15 vezes 2,80. Então, acaba aqui no final, nós temos aqui esses pontos que nós podemos interligá-los, onde nós teremos, né, um gráfico que representa esse valor. Então, eu poderia fazer isso aqui, eu ligar todos esses pontos aqui, que representa, então, a relação entre o número de caixas de suco e o preço a pagar, ok?
Então, vamos dar continuidade. Limpando aqui a tela. Agora, observa a correspondência entre a quantidade de caixas de suco adquiridas e o preço a pagar é um exemplo de função. Gente, então olha só, que fique claro que para você estar trabalhando essa ideia de função, a gente vai estar precisando então de duas grandezas, né, de duas variáveis. O primeiro exemplo que a gente colocou aqui foi pessoas infectadas, quantidade de dias, uma informação. Caso de pessoas de mortes, né, de óbitos, quantidade de dias. Então, também duas informações. Depois, terceiro, essa situação do supermercado, a quantidade de caixinhas e o preço a pagar, ok? Bom, então continuando, outra informação aqui do nosso livro que é importante. O preço, galerinha, a pagar, ele varia, certo? Ele varia de acordo com a quantidade de caixas de sucos que forem compradas, certo? Outra informação importante, que esse preço a pagar 2,80 vezes X, ele também é chamado de lei da função, certo? Então, nesse capítulo, você estudará a ideia de função, uma das mais importantes da matemática, certo? Nós vamos aprender a associar essas ideias a tabelas, fórmulas e gráficos, ok? Então, guardem isso. Vamos limpar a tela para a gente continuar. Bom, então vamos lá, né? Como essa palavrinha está destacada. Coordenadas cartesianas. Então, o próprio nome aqui, ó, se refere a um matemático, certo? Chamado René Descartes. Ele que foi um referencial para a gente, né? Um grande precursor desse campo da área da matemática. Então, o plano cartesiano ou as coordenadas cartesianas, né, recebe esse nome em homenagem a esse matemático René Descartes. Bom, então vamos lá. Para localizar pontos em um plano, usamos o referencial cartesiano, criado, né, pelo matemático e filósofo francês René Descartes. Como eu já falei, o nome, né, dele, nós temos aqui a questão do plano cartesiano em homenagem ao nome dele. Bom, cada ponto que você vai estar identificando no plano, que é chamado, né, denominado aqui de A e B, esse ponto, né, esses dois valores, ele é chamado de par ordenado. Por exemplo, se você já brincou de batalha naval, né, você sabe que para você identificar a localização do seu oponente, você precisa descobrir onde que está exatamente a localização dele. Então, você precisa das coordenadas. Você precisa identificar no plano onde você vai encontrar essas coordenadas, certo? Bom, esse par ordenado, eles são representados por números reais. Aqui nós atribuímos A e B, mas é conveniente, né, esses valores virem atribuídos a X e Y, certo? Outra informação aqui importante é que, por exemplo, um par ordenado 3 e 4, ele é diferente de um outro par ordenado 4 e 3, certo? Nós vamos já entender essa diferença. Vamos limpar aqui a tela. Bom, então vamos lá, para a gente dar continuidade. Sistema de eixos ortogonais, certo? Bom, um sistema de eixos ortogonais é constituído por dois eixos perpendiculares, ou seja, nós temos que ter aqui uma reta que está na vertical, que nós vamos atribuí-la, né, de x, e uma reta que está na horizontal, que nós vamos denominá-la de x. Então, em cima, y, perdão, aqui a vertical y e a horizontal x. Bom, outra coisa interessante também. Esse eixo x, ou esse eixo horizontal, ele é chamado de eixo das abscissas. E esse eixo que está aqui na vertical, ele é chamado de eixo das ordenadas, certo? Então, nós temos aqui o nosso plano cartesiano, certo? Deixa eu só voltar aqui a informação. O nosso plano cartesiano, então,
ele vai estar sendo representado por essas duas retas, onde que elas formam exatamente esse ângulo aqui de 90 graus, certo? Outra informação aqui importante, que quando nós temos, então, esse sistema cartesiano aqui, esse plano cartesiano, ele divide o plano em quadrantes. Então, nós temos aqui o primeiro quadrante, nós temos aqui o segundo quadrante, o terceiro e o quarto quadrante, certo? Então, informações importantes aqui para você estar identificando o seu plano cartesiano. Bom, então como nós falamos, esse valor de A, ele vai ser representado, né, ele está representando a abscissa, que é o eixo X. E o B, nós vamos localizar ele no eixo Y, que é a ordenada. Bom, outra informação importante é essa palavrinha aqui, guardem ela também, correspondência nessas duas palavras, bionívoca. O que significa isso? Bom, observe que cada par, certo, de números reais corresponde a um ponto do plano cartesiano, né, já até sublinhando aí, e reciprocamente, a cada ponto do plano corresponde a um par ordenado, ou seja, se uma informação, né, então você complementa a outra. Então, daí o significado da palavra biunívoco, certo? Se você pode afirmar que se A é igual a B, então B igual a A, né, para ficar mais claro aí para você compreender, certo? Bom, então vamos limpar a tela para a gente dar continuidade. Agora, por exemplo, vamos localizar em um plano cartesiano os seguintes pontos, ou os chamados de pares ordenados. Então vamos lá, vamos acrescentar aqui o plano cartesiano. E o primeiro ponto, ou par ordenado, é 4 e 1. Ou seja, galerinha, o que nós temos aqui? Esse 4, ele está representando um valor x, e esse 1 está representando um valor y. Então, 4 é x que está para a abscissa, e esse 1 está para a ordenada, que é o valor y. Então, vamos lá, fazendo essa localização, nós temos aí, então, o ponto A, 4 e 1. Depois, vamos localizar o ponto B, que é 1 e 4, ou seja, 1 para x, né? Olha aqui, 1 para x, e nós vamos marcar aqui, então, com 4 para y. Então, vamos lá, fazendo esse pontilhado aqui, nós obtemos aqui o ponto B, certo? Então, nós temos aqui o ponto A e o ponto B. Bom, vamos localizar aqui o terceiro ponto, ou par ordenado, menos 2 para x e menos 3 para y. Gente, outra informação importante aqui, né? Esse menos 2 para x e esse menos 3 para y, lembrando da ideia dos quadrantes, então esse ponto C, ele está localizado aqui no terceiro quadrante, né? Então vamos colocá-lo. Enquanto esse ponto A e B, os dois estão localizados no primeiro quadrante, tá? Uma informação extra aqui para nós. Então, vamos continuar. Nós temos aí o ponto D, que é 2 para x e menos 2 para y. Então, 2 para x e menos 2 para y. Podemos observar que esse ponto D, ele está no quarto quadrante. Bom, nós temos o ponto E, deixa eu limpar a tela, que é o menos 1 para x e 0 para y. Nesse caso, esse ponto ele não pertence a nenhum quadrante, porque ele está exatamente em cima do eixo das abscissas, ou do eixo x, né, o eixo horizontal. O ponto F é 0 para x e 3 para y. Ele também não pertence a nenhum quadrante, pois ele está localizado exatamente em cima do eixo y, né, o eixo das ordenadas, ok? E o ponto 0, né, o ponto O, que nós temos aqui exatamente na origem, que é o par ordenado 0, 0, tá bom? Então, aqui foi uma dica para vocês sobre uma breve introdução à função.